Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão. Passamos 12 dias pregando sobre Jeremias 13. Foi uma bênção. Jeremias 13, Deus falou no meu coração, antes da campanha, durante a campanha, depois da campanha, continua falando. Que mensagem, que mensagem. E o que me faz me fortalecer, porque foram anos de sofrimento, foram anos, a Bíblia fala dias, mas em algumas Bíblias fala que foram anos de sofrimento na Babilônia, escravizado, só para você ter uma ideia, até bater o arrependimento, perdão, mas não é aquele negócio, o perdão da boca para fora, não é aquele perdão que, como disse o Ricardo na pregação dele dos 12 dias, tem pecado que é doméstico, ele é ensinadinho, parece que ele é obedecido ali, ó. Você peca hoje, pede perdão, amanhã está pecando de novo, depois está pecando de novo, e os mesmos pecados, e a mesma coisa, e nunca sai dessa rotatividade de perdão. Então é um pecado doméstico, que você nunca sai daquilo, até Deus puxar a cordinha, até Deus entrar com providência, até Deus trazer para um ai, a ponto de ter choro, lágrima, dor. E foi assim que aconteceu com o povo de Deus, Judá, Israel, sofreram tanto, por causa de quê? Pecado, rebeldia, desobediência, fingir que está ouvindo a palavra, mas o coração dele está longe de Deus, está na presença, eles estavam na presença, fazia todo o culto para Deus, mas o coração deles estava longe, porque teve esse hino que cantamos, sonda-me, Deus sonda os nossos corações, onde está o nosso coração agora? O que estamos pensando agora? O pastor está falando, está ligado no que eu estou falando, daqui a pouco você está pensando em coisas estranhas, eu não tenho esse poder de saber a tua mente, aí Deus sonda o teu coração, Deus sonda a tua mente. Aí o conselho do pastor, que eu não vou pregar Jeremias 13, mas quando entrar na casa de Deus, colocar a planta dos seus pés, para aqueles que vêm com o seu coração voltado a cultuar, irmãos, eu tenho base bíblica para te dizer, ao colocar a planta dos seus pés, Deus já libera a bênção para você. Mas e da maneira que você entrou? Da maneira que colocou a planta dos seus pés dentro da casa de Deus? Como você saiu da tua casa, veio para cultuar, entregar o seu tudo a Deus? Ou veio para passar 2 horinhas aqui? Ou veio para rever amigos? Estou com saudade de alguém. Entra, sai, vai lá na cantina, volta, sobe, desce, uma pessoa inquieta. E aí, onde está o seu coração? Aí vem a Bíblia e diz que Ele sonda o teu coração. E um lugar como esse, o Espírito Santo está aqui, como diz Deus está na casa, e está. Mas da maneira que entramos, ou da maneira que permanecemos, onde está o seu coração? Como foi o seu dia? A sua preparação para vir para a casa do Senhor?
Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil servir a Deus. Deus não brinca. Deus, é muito sério servir a Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Eu saí de casa falando com a Nira, vindo e do dia inteiro a gente conversando sobre salvação. Como é difícil. Salvação, 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 salvação. A ponto de eu, sonda-me, Senhor, sonda o coração daquele povo. Não sei quem vai estar, quantas pessoas vão estar, Senhor, mas sonda os corações. Sonda, Senhor. Durante o dia, durante a noite, ao caminhar, ao deitar, ao acordar, dormindo, sonda-me, Senhor. Aí a gente canta como se, que louvor lindo, mas e a alma? Tem que vir para o coração. Usa-me, Senhor. Eu quero trazer uma mensagem não, uma reflexão. Jesus, conversando com a Nira essa semana, da nossa estadia, acho que foi 8 dias lá em Jerusalém. Irmão, foi um negócio, eu não fui para passear. Eu não fui para ver a cultura, comida, e ver do jeito que o judeu se veste. Vou falar aqui, não tenho medo. Tem judeu desviado lá, irmão. Meu Deus. Eu fui lá achando que todo mundo lá era. Não é não. Fui no Mar da Galileia, que me disse, eu vou voltar em 2027. E eu quero levar mais 9 comigo, hein? Vamos fazer um plano aí que eu quero ir junto, 2027. Vamos conversar, tá bom? E eu vi lá, nós estamos no mar da Galileia, vi onde Jesus e tal, arrepiou, chorei. Daqui a pouco está o pessoal tomando uns tibum lá, daquele jeito. Eu falei, meu Deus, não é só a catedral da família Manaí, não. Fiquei assim. Mas é isso mesmo. Jesus sonda o teu coração. Jesus sonda a tua vida. Jesus sonda a tua mente. Jesus sonda, você é como se fosse aquela máquina, quando fazemos exame, você entra ali, aquela máquina vê dentro e fora, vê tudo de nós por dentro. Jesus te vê por dentro e por fora, todos os dias. O que fazemos, o que falamos, o que olhamos, para onde vamos, com quem falamos, o que falamos, o que pensamos. Ah, Senhor, e aí? Eu não vou para o céu, infelizmente. A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar para toda a igreja. Igreja é você, somos nós. Eu creio que tem bilhões e bilhões e bilhões de casa para nós, que vai ter. Mas vai ficar alguém assim na porta, dizendo, você entra, você não, você entra, você não. E por quê? Depois a gente conversa, vai, entra, você não, você. Vai ser assim. Sabia disso? Então vamos nos preparar para esse grande dia, e está perto, e está perto, não vai dar tempo mais, vou dar um tempinho, Senhor, eu ainda quero curtir alguma coisa, depois eu me entrego, ainda quero fazer uma coisa que eu não fiz ainda, não dá mais tempo, não dá mais tempo, de pedir umas fériasinhas, não dá mais tempo. Eu coloquei aqui algo aqui, não precisa colocar agora não, por favor. Aliás, coloca lá a foto das 3 cruzes.
É rápido, é rápido. Eu só vou ler uns negócios aqui só para você entender. Um plano foi feito. Salvação, quero falar de salvação. Um plano para tirar a vida de Jesus. Depois fizeram um pacto da traição. Depois Jesus reuniu os seus. Depois do plano da traição, depois do plano para tirar a vida de Jesus, depois também teve o pacto da traição. Jesus agora vai ceiar com os discípulos. A Páscoa. Aí teve a Páscoa, a ceia do Senhor. Jesus fala quem é o maior, quem é o menor, que eles estavam falando aqui que eu sou maior, eu sou menor. Pedro é avisado sobre a traição. Olha a trajetória de Jesus. Jesus lá no Getsemane, Jesus agora é preso. Pedro nega Jesus. Os guardas zombaram de Jesus. Jesus perante o Sinédrio, Jesus perante Pilatos, Jesus perante Herodes, Jesus outra vez perante Pilatos. Jesus agora está carregando a cruz na sexta-feira. Jesus rumo ao Calvário, lugar da caveira. Jesus agora é crucificado. E agora Jesus está na cruz. E eu pedi para o Raul colocar aquelas 3 cruzes. Depois de tudo isso que Jesus passou. Plano de salvação. Plano de salvação. Jesus não pediu para vir a essa terra. Aliás, Deus não forçou, não ordenou, não mandou. Deus mostrou o plano de salvação para nós. Deus mostrou o plano está aqui de salvação. A Bíblia diz que anjo estava lá olhando. Alguém disse: ó Pai, eu posso ir, Senhor. Deus disse que tranquilo. Ele disse: mas eu não vou. Que jeito que o senhor quer, covarde? Você vai desarmado. Ele disse: não, o povo lá é rebelde. Eu vou com a minha espada. Eu quero poder. Deus disse: assim não. Veio outro da mesma forma, querendo. Pecou, morreu, pecou, já era. Mentiu, já era. Fez qualquer coisa, morre. Deus disse: assim não quero mais olho por olho, dente por dente. Não quero mais isso. Eu quero que alguém desça lá e pregue o amor. Vá lá e pregue para eles, diga para eles que eu tenho um plano de salvação para que eles possam estar aqui comigo. E houve essa conversa lá no céu. De repente Jesus se oferece. Irmãos, vou falar um negócio aqui. Jesus se oferece. Deus não mandou. Ele se oferece. Plano de salvação. Ele se oferece. Quando Deus apresentou o plano de salvação, Ele disse: conta comigo. Nada disso que eu li aqui foi pego de surpresa. Ele sabia tudo. Nada disso daqui pegou Jesus de surpresa, porque Ele sabia de tudo que Ele iria passar. Plano de salvação. Nós estamos aqui por um acaso. E nem queremos só estar aqui. Meu plano não é bens materiais. Não é. Pode me julgar, pode pensar o que você quiser, não é. Meu plano é salvação. Tem hora que eu oro em casa e digo: Senhor, seja feita a tua vontade, mas
mas é plano de salvação. Obrigado, mamita. E ele veio. Você conhece a história do que ele passou? Conhece ou não conhece? Todos nós conhecemos, já ouvimos. Agora eu vou falar algo a mais do que eu ouvi. Eu estive lá, naquela via dolorosa, uma rua de mais ou menos 3 metros, talvez 4 metros apenas. Não passa carro, ou passa um carrinho pequenininho com 2 pessoas, até os mercadores que trabalham em alguma loja passam por ali, mas não passa automóvel. Uma rua que não é tão comprida, tão extensa, não é curta. Mas eu estive lá, aonde ele foi pego, aonde ele foi judiado, quando colocaram a cruz sobre os seus ombros. Agora ele vem naquela rua com a cruz nos seus ombros. Não era uma cruzinha desse tamanho assim não, ó. Nem um madeirite igual esse daqui. Era um tronco pesado. E além do mais, ele todo sanguentado. Humanamente, se não fosse o poder de Deus, nenhum ser humano aguentava o que ele estava passando naquele momento. Não só as chagas, os cortes que era profundo e já estava aberto, exposto. E ele carregando aquela cruz. Plano de salvação para quem? Para mim, para você. Vale a pena nós ser fiel a Ele. Vale a pena a gente ser fiel, irmãos. Vale a pena você renunciar coisas que te impeçam a entrar no céu. Sabe que Rogério, dói na minha alma. Dói por ver descaso com as coisas de Deus. Dói na minha alma, sem eu poder fazer nada, pegar o camarada, encostar a cabeça dele na parede com força, pá, para ele, acorda infeliz, tem um plano de salvação para a tua vida, mas eu não posso fazer isso. Mas dá vontade, por conhecer um pouco da história de Jesus, defender o próprio Jesus que deu sua vida. Alguém disse para mim uns dias atrás: só precisa passar por isso, só precisa disso, só fica nervoso dentro de casa, briga dentro de casa, discute com a sua esposa ou com a minha mãe, filha falando, você discute com ela por causa de quê? Só tinha um cachorro e os passarinhos, só está brigando, por quê? Não foi coisas nossas de dentro de casa, por ver covardia, por ver corpos mole, por ver pessoas preguiçosas, por ver pessoas fazendo caso das coisas de Deus. Aí a gente está em casa discutindo alguma coisa, aí eu fico bravo quando ela fala: mas é coitadinho, dá vontade de também pegar ela, mas não posso. Coitadinho nada. Fazendo caso na hora da mensagem, alguém com o celular aqui, ó, fazendo o quê num culto como esse? Aí Jesus passou por tudo aquilo, aquela cruz sobre os seus ombros, todo sanguentado. Caiu uma vez, caiu 2, até chegar um curioso. Deus é bom demais, tudo plano de Deus. Aquele homem, Simão, ele era curioso, ele estava ali para ver aquela muvuca.
acabou ele sendo, ajuda ele aí, pegar essa cruz, Cirineu. Ele ajudou Jesus. E eu passei toda aquela, como se eu estivesse pisando nos rastros, onde ele pisou, tocava na parede, onde a multidão tocava na parede. Não sei de que lado, estava no centro, estava no lado do outro, mas eu passei por ali, até chegar aonde ele foi crucificado. Hoje não dá para chegar perto, presbítero Brandão, porque há uma grade, mas o lugar está assim, não é um lugar tão alto, há um monte lá em cima não, aonde ele saiu, era quase uma subidinha leve, não era assim não. Aí tem um lugar da caveira, onde ele ficou, assim ó, cadê? Ali ó, onde eles ficaram. E agora está aqueles 3 homens ali. Eu deduzo, não está na Bíblia, mas eu deduzo que quando Jesus chegou com a cruz e tal, aqueles 2 homens já estavam ali, crucificados também. Agora pega o Jesus, prega as mãos dele, os pés dele, levanta aquela cruz e coloca ele ali. 9 horas da manhã da sexta-feira, ele está ali ó. Os homens, as mulheres, os mesmos. Deixa eu falar um negócio que dói na alma. Dói na alma, dói na alma, dói na alma. Os mesmos que caminharam com ele, presta atenção, isso aqui é muito forte, aqui ó, presta atenção aqui. Os mesmos que caminharam ao lado, atrás, na frente, vendo os milagres, alguns deles foram curados por Jesus, alguns outros foram abençoados pelas mãos dele, pela voz dele. Caminhou durante a semana, onde Jesus estava a multidão, e a mesma multidão que foi abençoada agora está dizendo: crucifica Jesus e solta Barrabás. A mesma multidão agora que está atrás dele, vendo ele carregar a cruz e zombando. A mesma multidão, Jesus está naquela cruz, aquele alto, e aquele povo ali embaixo, olhando, zombando. Tu diz que é Deus, faz alguma coisa. Dói na alma, irmãos. Dói na alma. A alma geme, grita, quando você lê a Bíblia e busca um espiritual para a tua vida. Você sente o que eu estou sentindo. Quem não tem compromisso, tranquilo, ouviu a mensagem, leu a Bíblia, pangou. Agora vai para o espiritual para ver se sua alma não grita. 9 horas da manhã ele é colocado naquela cruz. Os homens de um lado, o ladrão do outro, Jesus ali no centro. E o povo ali conversando, fofocando e criticando isso, aquilo, outro. Mas tinha uma meia dúzia de pessoas sinceras que acreditou quando ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, mas voltarei outra vez e levarei vocês para morar comigo. Alguém acreditou, ficou com ele do começo até o fim. Para me encerrar, vem a hora crucial. Talvez meia hora antes das 3 horas, um ladrão levantou a cabeça, e tem que ser, né? Feliz, do lado esquerdo, gritou dizendo: se tu és filho de Deus mesmo, salva tu e a nós também, sai dessa cruz. Tu não é filho de Deus? Sai daí. O do lado esquerdo que falou, criticou, foi uma oração. Deixa eu falar, isso foi uma oração. Queria achar aqui onde está escrito, eu vou falar o que ele falou. Plano de salvação, a morte de Jesus, não. Eu queria falar o que ele falou, crucificação, Deus é escolhido igualmente, não sei o que e tal. Cadê? Quem achar aí, me dá aí a fala do ladrão da esquerda e da direita. Os 2 malfeitores, um dos malfeitores crucificado,
blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso é uma afronta. Aquele homem, o ladrão do lado esquerdo, sabia quem era Jesus, sabia toda a trajetória de Jesus, mas teve o prazer de gritar: se tu realmente é Cristo, sai dessa cruz, desce daí, salva ti, salva nós também. Mas o outro da direita, ele teve o prazer de dizer assim: respondendo-lhe porém o outro, repreendeu dizendo: nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Sabe que hora era? 3 horas da tarde. Exatamente 3 horas da tarde, aquele moço falou essas palavras: lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olhou para ele e disse: estarás comigo agora, não é hoje não, porque essa oração foi 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele levantou sua cabeça, deu aquele último suspiro, e eu louvo a Deus, porque ele disse: o meu espírito entrego a ti, ó Deus, ó Pai. E ele faleceu. E naquela hora, aquele malfeitor que orou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Isso foi uma oração de arrependimento. Isso foi uma oração de arrependimento. 2 cruzes, 3 cruzes. Só que Jesus é o centro de tudo. Ele não pode ser lá direito, lado esquerdo, nem lá atrás, ele é o centro. E ele poderia, porque é plano de salvação, plano de Deus, ele tinha que estar no meio. Mas alguém poderia colocar ele lá direito ou esquerdo, mas não, alguém, com toda a maldade, com toda a crueldade, colocou ele no centro. E é no centro que Jesus está para liberar salvação para você, 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 obreiras, liberar salvação para vocês, povo da galeria, liberar salvação para você. Jesus não está do lado direito, da esquerda, Jesus está no centro para dizer: eu te espero, eu estou te esperando. Eu estou te esperando, fui, vou preparar lugar, voltarei outra vez e levarei você para morar com Ele. Vale a pena ser fiel, vale a pena colocar Jesus no lugar que ele sempre está, sempre estará e nunca vai deixar de estar, no centro da tua vida, no centro do teu relacionamento, no centro do teu casamento, no centro do teu namoro, no centro do teu trabalho, da tua saúde. Ele é a prioridade, é o centro das nossas vidas. Jesus no centro, 2 cruzes, 2 homens, 2 destinos, 2 escolhas, 2 orações, uma de blasfêmia e a outra de salvação. E eu encerro dizendo: irmãos,
em nome de Jesus. Galeria, em nome de Jesus. Aqui embaixo, obreiro, pastores, em nome de Jesus. Qual é o nosso plano de salvação? Direita, estou falando da Bíblia. Qual é a escolha que nós tomamos? Aquele ladrão da esquerda, ele não estava longe de Jesus não, irmão. Era 3 metrozinhos. O lugar não é tão grande, é pequeno. Talvez menor do que esse espaço aqui, ó, onde Jesus foi crucificado. Ele estava tão perto de Jesus. Ele olhava assim e via tudo que estava, a coroa de espinhos, seu rosto machucado, seus olhos todos estufados. Eu deduzo, né? O pessoal faz aí um desenho que não tem nada a ver, mas eu deduzo pela que a Bíblia fala, que as pancadas que ele tomava, a chicotada, o tamanho de um osso, como se fosse um vidro, que quando batia aqui entrava, e o soldado puxava, que rasgava, e eu deduzo como estava o corpo de Jesus. Então os dois olhavam e via, só que um viu sem plano de salvação. Sabe o que ele queria para ele? Status. Ele queria uma libertação, ele não queria salvação. Ele queria descer ali para provavelmente voltar a praticar suas velhas práticas. Mas ele estava julgado à morte. Mas ele tinha uma oportunidade que não agarrou. Ele foi colocado para ele uma oportunidade de salvação. O outro reconheceu: nós merecemos pelos nossos atos. Estamos aqui porque merecemos por aquilo que fizemos. Mas esse não. Todos sabiam quem era Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Eu quero encerrar dizendo: igreja, Manaim, faça um plano de salvação para a tua vida. Melhor do que a salvação melhor do que o seu namoro é a salvação. Melhor do que o casamento é a salvação. Melhor do que um sentimento, estou apaixonado a ponto de perder sua salvação. Jesus é o centro de tudo. Melhor do que o seu emprego, melhor do que a sua saúde, melhor do que tudo é um plano, é a sua salvação. Salvação para nossas vidas, salvação para a tua vida, salvação para nossas vidas. Não importa da maneira que você está, não importa quais são as suas condições, as nossas vaidades. Faça plano de salvação para a tua vida. Tenha intimidade com Jesus. Há um louvor, dá uma pinceladinha se você chegar aqui a tempo, por favor. Sabe aquele louvor? Se tu é Deus, se eu tiver, eu sou, ele é Deus, se não tiver, ele é Deus. Rapidinho, Pedrinho, aí, rapidinho, por favor, porque se você está, até desculpe alguém que está enfermo, passei alguns dias enfermo por esses dias, ninguém sabe, porque eu não fico, e eu quero parabenizar a igreja do Senhor. Mas se você está enfermo, tem aqui eu digo que é uma amiga, que é a Juliana, está ali, ó, impossibilitada até de andar, de correr e tal, mas está aqui na igreja. Meu amigo, irmão Wilson, a irmã Neide, não tem uma saúde 100%, nem 40%, nem 50%, mas está aqui, plano de salvação. Tenha isso, Juliana, irmão Wilson, diaconisa, obreiros, tenha um plano de salvação. Não importa como que está aqui a carcaça, queremos cura, queremos estar sarado, queremos estar zerado, mas se não puder,
Tenha plano de salvação. Plano de salvação para a tua vida, para a minha vida. Claro, corremos atrás dos nossos objetivos, nosso dinheiro, plano de saúde, temos que ter, mas não é tudo. O tudo para nossas vidas é salvação. Tenha isso para o seu coração, tenha isso para a tua vida a partir de hoje. Meu Deus, continua sendo Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Pode cantar isso, mas cante com a alma, porque poderá chegar dias maus nas nossas vidas, e você vai cantar, você vai falar isso para Deus. Continua sendo Deus, ou vai se afastar, ou vai se desviar do caminho. Quando os dias maus não bater entrar na tua vida, na tua casa, você vai falar isso. continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Cante, a letra está aqui, ó. Ele veio se Nem precisamos ser afinados, mas profetize na tua vida, porque Ele é Deus. seja o louvor. Ele é Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Você pode cantar para a gente encerrar. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Mas se não der, continua sendo Deus. obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Plano de salvação para a gente cear. O que é a prioridade na tua vida? O que é a prioridade na tua vida? Quando os dias maus nem bate, ele chega entrando, invadindo. Deixa de vir para a igreja. Alguns
Alguns se desviam do caminho de Deus. Outro vai procurar lugares mais fáceis, achando que o Deus daqui é diferente do Deus de lá. Não é? Fique com esse conselho, é uma reflexão. Não, eu não preguei, é uma reflexão. Para você refletir. De que lado você está? Qual é a tua oração? Oração, conta comigo, Jesus. Eu quero estar onde o Senhor está. Vou dizer, Senhor, eu quero ser curado porque eu quero voltar para as baladas. Eu quero... Não vai ter. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Manaí, nós vamos ter um ano de bênção, de vitória. Sinto isso na minha alma. Deus está sinalizando em oração, não é nada, alguém profetizou na vida do pastor, não. Eu sinto isso nas minhas orações da madrugada, que Deus vai fazer grandes coisas. Vai fazer grandes coisas. Mas não vai ser fácil para aqueles que Deus vai fazer grandes coisas. Tem que ter intimidade com Ele. Joelhinho, né, em cima da cama, é fácil. É no chão. Coloque um travesseirinho. Faça seus 5 minutos, no mínimo 5 minutos de oração a Deus todos os dias. Você faz isso? Que bom que você faz. Se não faz, procure fazer. Tira um tempinho para Deus. Se não pode um tempão, mas um tempinho para Deus. Porque aquele que estiver cheio, quando os dias maus chegar, não entra. Irmão, não entra. A Bíblia diz que ele não entra. Porque você está cheio de Deus. Cheio das intimidades. O demônio vem, parte, vai embora. Porque não entra, porque está cheio de Deus. Agora, se tiver relaxadamente, infelizmente, a casa, diz a Bíblia, tá bom? Não é gira não, a casa cai. A casa cai. Você está na Bíblia, tá bom? Que Deus seja louvado.